não tem limites, em seu perdão encontro paz.
Deus bendito, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos por Deus que tu és, Deus santo, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus também que preserva todas as coisas pelo poder e pela graça do Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, que sabe mais uma vez, reunidos aqui em teu nome, na tua casa, em uma escola bíblica dominical, onde é o melhor lugar onde podemos estar nesta manhã, estarmos em comunhão uns com os outros e em comunhão com o Senhor. Nos abençoe aqui, ó Pai querido, tudo que formos fazer que seja para a honra, para a glória do teu nome, para a nossa edificação. Prepara os nossos corações para sempre aprender a ser da tua palavra. É o que te pedimos, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém. Que bom podermos nos encontrar, poder louvar o nome do Senhor juntos, Tem os jovens e adolescentes em cima reunidos, e eu acho que está dando para a gente voltar a uma normalidade maior, A gente já está podendo acolher um número maior. A gente tem sentado assim as famílias, em duplas. A gente não senta todo mundo, mas o propósito nosso é que nas beiradas sentem duplas e no centro, quando uma pessoa estiver sozinha, e a gente consegue manter um distanciamento entre 1,80 m a 2 m, então a gente consegue. E aí, para isso, quando as famílias se inscrevem e a gente consegue sentar assim, a gente fica mais tranquilo. E dá então para poder participar em torno de 60 irmãos nessa modalidade. Lá em cima o espaço é maior, então tem uma tranquilidade. À noite nós estamos fazendo do mesmo jeito, podendo a gente fazer as nossas inscrições e poder participar. Eu espero um momento em que a gente possa reunir todos juntos e a gente não ter mais nenhuma dificuldade. Mas se o nosso prédio fosse maior, a gente conseguiria acolher um número maior no horário da nossa reunião. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar desse modo. Tá joia? Conte com a sua paciência, não desista, coloque como prioridade estar aqui, porque tem gente que vai formar outros compromissos, já está no momento mesmo da gente voltar a essas normalidades de reuniões, mas com todo cuidado. Distanciamento ainda é necessário, a higienização é necessária, nós temos feito aquilo que é possível e a gente gostaria muito que os irmãos também pudessem contribuir, chegando, higienize sua mão, sente-se em um local apenas, não circule, deixe somente a junta diaconal, às vezes o pessoal da música, do som, tem necessidade para a gente poder criar luz nos nossos ambientes. Para quê? Para que a gente dê segurança a qualquer pessoa que esteja aqui conosco, tá joia? E a gente vai voltando devagarinho assim nas nossas normalidades, E venha participar, nas outras atividades da igreja. Quarta-feira nós temos estudo, sexta-feira nós temos reunião de oração, então é uma possibilidade para você participar conosco, ok? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o estudo nessa manhã. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Verso de número 14. Vamos fazer essa leitura. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 14. Vamos todos juntos? Opa, pulei, é 13, não 14. Eu até lancei errado, então depois eu tenho que corrigir. Vamos juntos? Não. Vamos mais uma vez? Não. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu direcionamento. Pedimos que o Senhor fale no nosso coração nessa manhã e que isso seja extremamente prático, mas profundamente teológico, pois o Deus são coisas do Senhor, verdade do Senhor para as nossas vidas, e
Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, durante a semana eu falei que hoje de manhã e à noite a gente falaria sobre o aspecto dos meios de graça, e eu abordaria mais um item sobre palavra e meditação, mas de ontem para hoje eu decidi fazer uma mudança pelo fato de hoje, então tanto de manhã quanto à noite, eu vou tratar, embora não seja a mesma mensagem, mas tanto de manhã quanto à noite, essa questão que o mês de setembro tem sido levantada, que é sobre o suicídio, né? Eu sei que você já tem todas as respostas, você já tem algo muito maduro no seu coração sobre suicídio, né? Mas a tentativa é de fazer com que você não se suicide, tá? O propósito é esse. Mas pastor, isso acontece sim, é porque gente que estava indo tudo muito bem, já tinha todas as suas convicções, de uma hora para outra aconteceu algo, como é que pode, né? Então a área da saúde está trabalhando isso, que é uma grande preocupação, né? E a igreja pode colaborar com isso na questão da saúde, mas a igreja também está aqui para a questão da dor e do sofrimento, para que a gente possa consolar, ajudar e até inibir, né, essas possibilidades no nosso meio e entre outras pessoas também. Então é um assunto que deve ser conversado, discutido, e a gente vai conversando, recebendo informações. Cada um de nós tem um pensamento, cada um. E a única pergunta, parece que a gente quer que responda é: quem suicida vai para o inferno ou vai para o céu? Parece que o interesse é esse. Mas eu queria dizer que antes de suicidar, muitas coisas acontecem na vida dessas pessoas, e talvez nós devêssemos estar mais preocupados com agora do que com a eternidade, nesse momento. Por quê? Preocupado com o quesito eternidade, a gente acaba então não valorizando o modo de viver. Então, tanto viver quanto morrer é importante. Eu saber as causas, como eu devo viver e como está posto para que haja morte. E aí então eu vou viver melhor. Então preciso pensar nessas coisas, né? Alguém disse que quem não está preparado para morrer não sabe viver. E é verdade, eu acho que tem esse princípio. Mas preste atenção, quem vive muito mal, ele está mal preparado para morrer. Ele não sabe o que virá, né? Mas esse aspecto. Então, quando a gente fala de morte, na verdade, a gente quer celebrar a vida, a gente quer constituir um enredo bonito, né, sobre a nossa história e sobre a nossa vida. E você tem a oportunidade de trabalhar nessas coisas, né, pensar nisso, ver como é que está a sua vida e até mesmo, né, utilizar o ministério da misericórdia, que é consolar aqueles que sofrem, os aflitos, né? Eu acredito que você já tenha visto, presenciado, ou até acompanhado, ou até vivido casos assim, né? Nas estatísticas, é dito que 50% da população mundial já pensou um dia em tirar a própria vida. Não foi as últimas consequências, mas esse pensamento, ele passa, né, na mente de muitos. Não é um pensamento assim: ai, queria deixar de viver porque a vida... Não, é alguém assim: eu vou tirar a minha vida. E aí depois, não, eu vou tirar, não, vou. É esse pensamento, não é assim: estou muito cansado. Crente, né, às vezes quando está com uma desculpa, né? Ah, se Jesus voltasse, tipo, vontade de morrer logo. É a mesma coisa, né? Então, esse é o padrão, e a gente vai conversar. A minha tentativa, irmãos, é falar sobre isso, se houver um tempinho para a gente poder responder algumas perguntas. Então, eu vou tentar ser mais conciso, o tempo menor, para que a gente possa dar uma olhadinha. Vou pedir aos diáconos que observem para mim. Eu acho que os ventiladores se esfriou demais e está soprando nos irmãos. Pode diminuir ou até mesmo desligar se for necessário, né? Eu estou vendo os irmãos aqui, né, recebendo uns ventinhos. Então, só observar o que é melhor, se diminuir ou até mesmo desligar se for necessário, tá? Irmãos, então o princípio que nós encontramos é esse: quando nós buscamos as Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática,
sobre suicídio, nós passamos por todos os textos bíblicos, do Antigo e do Novo Testamento. Nós não temos uma ordem direta, específica sobre suicídio. E alguém gostaria de encontrar essa palavra aqui. Você deixa eu ver se tem aqui uma passagem bíblica que norteie ou declare ou informe como é que uma pessoa que cometeu suicídio estava vivendo ou qual é a consequência. Nós não encontramos um texto bíblico que narre sobre isso. Então a cultura judaico-cristã, que é baseada nos textos bíblicos, ela não tem uma resposta. Não, olha, está aqui, ó, em Jeremias, em Lamentações, nos Salmos, dizendo assim: não atente contra a sua própria vida, pois haverá. Então, quando nós buscamos, em Moisés, que é o primário quanto à lei, você não tem essa informação. Então você não consegue basear ensinamento, segundo uma informação direta sobre não cometer suicídio ou atentar contra a própria vida, contra a própria existência. O que nós encontramos na Bíblia? Narrativa de suicídios, e aí a gente consegue então analisar o suicídio segundo o texto bíblico. Então nós temos 3 casos de suicídio na Bíblia. Então nós temos 2 casos no Antigo Testamento e 1 caso no Novo Testamento. 2 casos no Antigo e do Novo Testamento têm aspecto, de pessoas que desistiram da vida e com seus propósitos. Então a gente tem Judas, que é comum a gente dizer que ele não, assim que é dito, que ele não se arrependeu, por isso então ele suicidou-se. E aí então ele tira a própria vida. Então a gente tem um caso de Judas preparando a sua morte, e a gente sabe disso. E não há nenhuma narrativa mais sobre Judas. Nós temos Saul, que vendo que a batalha estava perdida, aquela situação toda, ele pede para o seu soldado matá-lo. Eu acho que tratando uma questão de honra. Ele é rei de Israel. E aí ele diz o quê? Ele diz: se você não tirar a minha vida, eu vou tirar então, porque eu não quero ser entregue ao outro exército. Então ali não está na característica do suicídio que a gente vai tratar aqui. Então, para muitos, isso seria uma questão de honra. E a gente sabe que historicamente, fora do texto bíblico, o suicídio nesse quesito é tratado como honra. Quantos soldados tiraram a própria vida para que o exército inimigo não pegasse, não pudesse colher dele pela força, pela dor, informações sobre o exército que ele estava. Então ele diz: eu não vou aguentar. Se eu for torturado, eu sei que eu vou encontrar, eu vou informar o que eles querem. E eles tiraram a própria vida. Então, existe esse aspecto chamado honroso. Por quê? Porque defende. Então, ainda que Saul tenha sido alguém que desobedeceu, desacatou, não recebeu orientação, foi tirado dele a primazia da questão do reinado em Israel, a hora que ele faz isso é coerente, é de se entender. Ele diz: eu vou tirar a vida. E nós temos o caso de Sansão. Então, Saul tira a vida no propósito de honrar a própria existência. Sansão tira a vida com o propósito de cumprir um desígnio. Qual era o desígnio? Ele deveria então lutar contra aquela nação. E ele encontrou todas as forças. Por isso, até é justificável a morte em uma guerra, segundo os textos bíblicos. Alguém que sai para matar, e ele vai encontrar 10 soldados, e ele sozinho, e ele diz: eu vou até a última consequência. E ele sabe que vai morrer, mas isso não é suicídio. Ele está indo em ataque, e a consequência foi essa. Então, quando Sansão empurra as pilastras, ele está dizendo: eu vou me matar agora, porque eu me matando, eu mato mais um tanto. Não, ele diz: o que eu puder fazer a partir de agora, eu vou usar toda a minha força. E se eu tiver que morrer, foi isso que Davi disse de forma imprópria sobre a morte de Elias.
O que Davi disse? Davi disse assim: quem vai para a guerra é assim mesmo. Ou ele passa a lança, ou ele lança, né, a sua espada, ou ele é traspassado pela espada. É assim. Na guerra é desse jeito. Então, as narrativas de suicídio que nós encontramos no texto bíblico não está associada ao debate e à discussão que nós fazemos nesse momento. Então, nós encontramos aí agora sintomas muito próximos da linha do suicídio, mas que a gente trabalha como se fosse uma linha depressiva de alguém que viveu um momento tenso e já não queria mais viver. Então nós temos Moisés, que estava cansado de todo aquele plano, e disse: Deus, tira minha vida desse jeito, estou cansado. Exaustão. E às vezes a pressão, a exaustão, né, pode chegar a isso. Então ele faz um pedido. O que Deus diz para ele? Nada. Simplesmente não deixa de tirar a vida. Nós temos um segundo caso. Esse caso nós vamos analisar à noite. Nós vamos conversar sobre isso. É o caso de Elias. Elias, decepcionado, passando uma pressão, agora havia participado de grande batalha espiritual, mas agora de uma hora para outra, assim como ele desceu do monte e foi para o vale, a alma dele também desceu junto. Foi lá para o vale e ele com medo. Jezabel havia ameaçado ele e disse: olha, eu vou tirar a sua vida. E ele então foi para um local. E lá ele pede a Deus: Deus, tira a minha vida. Estou cansado desse negócio. E aí Deus vai lá e trata. À noite, se você vier à noite, você participa, se não, acompanhe conosco lá, né, na live. Terceiro caso, qual é? Me ajudem aí. Você está bom de Bíblia? Ó, já falamos 3 casos de suicídio, 2 no Antigo Testamento, 1 no Novo. Já falamos de 2 casos de pedido de morte e mais um. Carcereiro lá de. O carcereiro vai tentar tirar a vida, não é verdade? Eu não tinha ido lá não, então mais um. Mas no Antigo Testamento, igual alguém falou aí, Jonas está enfesado, aborrecido. Então o caso de Jonas, irmãos, é um negócio assim dos piores, porque ele está com raiva das coisas que estão acontecendo e ele vai pedir a morte. Por quê? Porque é o seguinte: por que Deus vai amar aqueles miseráveis que destruíram a nossa nação? E ele com raiva, ele disse: oh, Deus, tira a minha vida. Ele disse: gente, Deus tem misericórdia de uma plantinha, de um bichinho, ele não vai ter. E aí ele dá, né, aquele tapa na cara de Jonas: você está falando besteira. Ainda bem que Deus não responde às nossas orações tolas, né? E o Elton buscando aqui, né, o desejo ou o intento do carcereiro. Nós falamos aqui numa quarta-feira, por que o carcereiro tiraria a própria vida? Pela responsabilidade que ele tinha. Primeiro, por ser quem ele é, né? A maioria dos carcereiros eram homens que participaram do exército romano, eram homens valentes, fortes, mas estavam aposentados. Eles voltavam para casa e eles arrumavam esse serviço e eles lidavam com quem? Só para você ter ideia, irmãos, no Novo Testamento fala-se em cadeias, visitar quem está na cadeia e tudo. Você viu que o Antigo Testamento não fala em cadeia? Ninguém era preso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era o quê? Você tinha que pagar pelo erro. Se você cometesse crime de sangue, você era morto. Se você conseguisse fugir, né, na hora lá, você tinha cidades, refúgio. Mas ninguém, não tinha cadeia. Agora vamos prender você por um tempo. Não, tinha punição, ou apedrejamento, ou distanciamento. Mas você não tinha essas penitenciárias, né, como nós temos hoje. No Novo Testamento você tem. Por quê? Porque já era o sistema romano que estava funcionando. Então esse soldado tiraria a vida. Então nós 3 casos, né, de tentativa, de suicídio mesmo, né? Vou usar o termo suicídio aqui, mas é alguém que tirou a própria vida, tá? O outro, 4 casos de alguém que pelo menos iria fazer essa tentativa. Então a Bíblia ela não define para nós o que é
suicídio. Mas ela narra que todas as vezes que está próximo a se tirar a própria vida, é algo que Deus interfere, é Ele quem comanda todas essas coisas. Então, o único texto que nós encontramos biblicamente que fala diretamente sobre um atentado contra a vida é o quê? Não matarás, né? A maioria dos intérpretes hoje compreende que o texto poderia ser interpretado e traduzido como não assassinarás. A gente compreenderia melhor, não assassinarás. Por quê, irmãos? Porque na Bíblia você encontra a ordem do próprio Deus para que mate. Mas ele não chama de assassinato. Então o que é matar, tirar a vida, e o que é assassinar? Então, tirar a vida por ordem daquele que tem controle sobre a vida não chama-se assassinato. O problema é quando nós, em nome de Deus, cometemos assassinato e achamos que é ordem bíblica. Então você vai encontrar, irmãos, na história do cristianismo, muitas pessoas que utilizaram do princípio teológico para tirar a vida de outras pessoas e usaram isso como uma desculpa, dizendo não é ordem. Então, por exemplo, quando há um movimento, o primeiro movimento que vai acontecer é o movimento das cruzadas lá em Jerusalém. Então a matança que houve, grandiosíssima, só para quê? Para que a Terra Santa continuasse sendo terra católica. No período em que houve o surgimento do islamismo, existia uma guerra tríplice entre os cristãos, os judeus, e agora surgiram aqueles que não sabiam quem eram. E aí então surgiram os islâmicos, e ali então houve guerra. Então Maomé é um estrategista de guerra, ele fez cristãos e judeus lutarem entre si por causa de fofoca. Então houve matança também nesse período. No período, irmãos, da igreja primitiva, no início, quando foram debater temas teológicos, quem discordasse, porque o reino mandava, então as pessoas que pensavam diferente corriam um sério risco de morrerem. Isso no meio nosso, cristão. Mas aí é em nome de Deus. E nós vemos hoje, irmãos, ou melhor, no período da Reforma, a grande perseguição, a Inquisição. Muitos cristãos morreram perseguidos, ou seja, a Inquisição católica promoveu a morte de muitos cristãos que passaram a ser protestantes. Então você, quando olha sobre essa guerra, eles diziam, matamos em nome de Deus. Para a gente ser justo, o movimento protestante também fez a sua Inquisição. É comum alguém falar assim, Calvino matou servetos, talvez você nunca tenha ouvido essa história, mas sem ideia nenhuma. Então é mesmo, existe uma ordem de uma cidade para a execução de um herege, onde Calvino era tipo o prefeito dessa cidade, e ele participa dessa história. Aí existe agora a questão da acusação e da defesa, esse não é o meu ponto, mas no meio protestante, porque a ideia de que ele era um herege contra a Trindade, mas um tanto de outro. Se ele não morresse na Suíça, em Genebra, ele morreria em outro país. Por quê? Porque ele já estava sendo procurado, mas ele é executado no meio protestante. Só para você ter mais um pouco de ideia, os anabatistas, a gente sempre associa o surgimento dos batistas entre os anabatistas, existem discordâncias sobre isso. Muitos anabatistas morreram afogados. Por quê? Porque eles eram defensores do novo batismo. A ideia é, você está vindo do romanismo, então se você se torna protestante, então quem é protestante tem que ser rebatizado. Já na Suíça, em Genebra, quem vinha do catolicismo não era rebatizado. Nós agora temos a prática do rebatismo, mas no período da Reforma não houve.
Lutero não foi rebatizado, Calvino não foi rebatizado, Zwingli não foi rebatizado, Melanchthon não foi, os pais da reforma, nenhum deles foi rebatizado. Nós é que fazemos isso agora. Agora que há essa imposição do rebatismo, ou do batismo. Então, os anabatistas disseram: nós não queremos o batismo por aspersão. E eles então foram considerados também hereges. E o que fizeram com eles? Muitos morreram. Mas isso, irmãos, não oficial, extraoficial. Vai no exército protestante, pega o cidadão, ele declara anabatista, e eles eram contra alguns pontos da reforma, e ele disse: então como é que nós vamos executar essa turma? Mergulhando neles. E aí? Então o movimento protestante teve a sua inquisição. A gente não fala muito disso, A gente sempre propaga que nós sofremos muito na mão dos católicos. Mas a quantidade de pessoas que sofreram dentro do movimento protestante não é assim, número pequeno. Depois, num outro momento, pode-se falar sobre isso. Algumas pessoas pedem para que a gente não fale isso. Tá bom? Por quê? Porque se acabando essa imagem, acabando, você destrói a imagem do outro, do inimigo não. Você até mente, mas a nossa, não. A imagem, por que, irmãos? Porque tanto lá quanto aqui tem seres humanos falhos que agem em nome de Deus. E Deus nem está rindo para isso, muito pelo contrário. Há um choro, ele diz: não era para ser assim. Tanto no nosso meio quanto lá. Tanto os religiosos quanto os não religiosos. E, irmãos, a religião potencializa fazer coisas erradas em nome de Deus. Então nós estamos lidando aqui com todo esse processo de morte que pode acontecer, e a gente vai lidar com isso. Como é? Então, o assassinar em nome de Deus, plenamente errado. Mas preste atenção, irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus legislou sobre morte. Ele falou sobre a pena capital. Ele falou sobre: se você tirar a vida de alguém, você tem que pagar com a sua vida. É incrível, esse é o preço. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vemos o amor reger. E Cristo Jesus, ele vai além. Ele diz assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Depois Cristo Jesus faz uma correção e uma ampliação desse mandamento. A gente sempre lembra dessas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Mas Cristo Jesus, ele entrega para nós o 11º mandamento. E eu acho, no meu entendimento, que ele está corrigindo a nossa natureza egoísta. Porque diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que Cristo Jesus é um modelo de sacrifício, de altruísmo, de entrega, de se dar. E aí então ele disse: ama o teu próximo como eu. Então vai além. Então ele é maior do que ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque Cristo Jesus sabe que a nossa natureza, ela é avacalhada. Então os 6 mandamentos, irmãos, do decálogo, que fica na parte B ou na parte 2 das tábuas, ou na parte inferior, fala da minha relação com o próximo. Mas se eu não estiver bem, eu vou maltratar o meu próximo, e eu posso dizer que eu às vezes vou maltratá-lo em nome de Deus. O assassinato pode acontecer, a matança. Preste atenção, irmãos. Eu estava estacionando o carro aqui hoje, e uma das coisas que me veio, e ele disse: toca nesse assunto. Para mim é de Deus. O assassinato de reputação entre os crentes, irmãos. O presbítero não vale nada, aquele irmão crente não vale nada, é vagabundo da igreja. O que eu ouço, aquele lá, aquele é crente, eu vai falar na igreja, é um vagabundo, assim mesmo. O assassinato de reputação, irmãos. Estava estacionando o carro ali, no coração você fala sobre isso. Eu já tinha escrito aqui, está tudo escrito. A gente não mata, a vontade tem.
Mas como você não tem coragem de se goelar, você faz o quê? Assassina o quê? O nome da pessoa. Mas, irmãos, isso só mostra quem é você. O outro precisa de misericórdia. Preste atenção às conversas nossas na nossa casa sobre o que nós dizemos sobre as pessoas que são da nossa comunidade. Preste atenção. Se esse assassinato não acontece. Então, mas às vezes em nome de Deus, pelo zelo da igreja, que é a igreja. Luiz, esse ponto é bom, né, gente? Desculpa, tá, Luiz? Ô, Luiz, eu vou tentar te ouvir direitinho de máscara, a gente faz a tentativa. Muito interessante e intrigante esse assunto que o senhor abordou, especificamente esse último aí, com relação à imagem de alguém, um líder religioso. Vamos tratar da nossa denominação. Quando você julga, nós estamos aqui para julgar, mas, porém, nós podemos, tipo assim, como é que é a palavra? Julgar e suspeitar. Suspeitar, suspeita é uma coisa, julgar é outra. Sim. E quando as suspeitas são materializadas, eu não sei te dar o direito de falar a respeito daquela pessoa. Entendeu? Então, para resguardar você e pessoas que você está ligado intimamente a você, você não entra naquela não que é fria. Aquilo ali é um lobo em pele de cordeiro. Sim. E o senhor acha isso politicamente correto ou não politicamente correto? Não cabe dentro do contexto, mas vamos falar assim. Eu vou fazer um resumo aqui para que todo mundo ouça. O que o Luiz está falando é como você lida com uma situação onde comprovadamente uma pessoa tem comportamento inadequado, está comprovado isso, você deve então fazer uso desse conhecimento para orientar outras pessoas. Seria isso? Você emitir parecer sobre outras pessoas. Então, essa é a ideia. Irmãos, eu sei que pessoalmente sempre alguém vai nos procurar para aconselhar sobre relacionamento. Eu devo confiar em fulano, eu devo fazer isso, aquilo. Nós sabemos quando uma pessoa nos pergunta, nós precisamos ser a pessoa mais honesta possível, né? E aí então a gente vai orientar essas pessoas. E nós utilizamos e estabelecemos níveis de intimidade. Existem pessoas que não te conhecem e elas querem saber informação sobre outra pessoa. O problema é o que essa pessoa vai fazer com a informação que você der. Se você der uma informação negativa, você não sabe quem nem qual é o propósito. E ela pode então daí para frente passar e ir para outras pessoas. O problema maior, irmãos, é quando nós emitimos pareceres sem sequer sermos consultados. Então é comum, às vezes, você participar de pessoa, alguém diz, você conhece fulano? E ele diz, não, fulano, é fulano. E ele traz o histórico dessa pessoa. Fulano que fez isso, que fez aquilo, que fez... E quando foi fulano, e tal. Primeiro que a pessoa quer construir uma ideia de imagem extremamente ruim para que ela possa então falar o que ela pensa. Orientações. Então, por exemplo, você sabe de uma pessoa que quer namorar sua filha, e você procura informação, e alguém então lealmente diz, olha, esse cidadão ele deu trabalho nisso, um outro namoro que ele teve, ou até mesmo aconteceu isso, tome cuidado. Você então fará uso disso pessoal. Agora o Luiz, depois de saber disso, ele sai contando para todo mundo, e o Luiz virou então um fofoqueiro da história. Esse é o problema. E a gente tem que peneirar isso, porque isso por trás existe maldade. O nome da pessoa, se ela foi sentenciada e se ela já foi julgada e ela pagou pelo erro, é muito comum, por exemplo, pessoas disciplinadas na igreja terem muita dificuldade depois de restabelecer seu relacionamento na igreja, porque todo mundo um
de acordo com fulano, vai falar com você. Mas ela foi sentenciada, preste atenção. Ela cumpriu a sua disciplina e foi declarado que ela está absolvida. O diabo que busca isso. Só para salientar o pastor, quando eu quis falar, fazer essa pergunta, eu quis colocar no presente. Não que essa pessoa era assim. É uma avaliação do comportamento. Essa pessoa vive ela gosta uma coisa e vive outra. Luiz, uma coisa assim, isso, não compreende. Vive outra. A questão são critérios. De maneira assim, tipo assim, Não compreendi. ser subversiva. Avaliação. Ser subversiva a outra pessoa. A resposta foi naquela primeira fala, por exemplo, as pessoas te procurarem, você precisa ser honesto para dar informação e o que você vai fazer com essa informação posterior. Porque a fofoca, irmãos, quase que justifica a ideia de queimar a imagem de outra pessoa. Você não é a solução, no sentido assim, você não resolve isso, mas você resolveu então apresentar a falha da pessoa. E às vezes a pessoa não é aquilo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que adulterou, ela é tratada como uma pessoa desonesta em todos os âmbitos da vida dela. Ela cometeu um erro. Às vezes alguém desviou um dinheiro numa empresa, ele é tratado como um péssimo marido. Por quê? Porque trouxe a imagem de lá e construiu aqui. Então, Tomás de Aquino, que foi quem trabalhou isso, ele disse que toda pessoa que interfere, prejudica a imagem e o nome da outra pessoa, se ela fez por fofoca, se ela fez por inveja e tudo, ela precisa reparar o dano. Por isso a nossa justiça diz que quando você diz algo sobre uma pessoa que é inverdade ou que é acréscimo da verdade, você responde por isso. E de vez em quando a gente vê as pessoas fazendo julgamento a partir de um ato, e aí então transforma a pessoa. Ele disse o seguinte, que para você reconquistar o seu nome é uma das coisas mais difíceis. E aí então nós temos que zelar. Critérios, a Bíblia diz que nós temos que ter. Ela diz assim: não deis pérola aos porcos. Você precisa. Então, se você vai ter relacionamento com alguém, você vai fazer associação com alguém, você vai andar com alguém, você deve fazer um julgamento. O problema é como você agora transmite essa informação, declarar a essa pessoa. O problema nosso é a fofoca e como nós queremos criminalizar as pessoas, né? Hoje nós vemos isso no meio, ou acho que o meio político é o momento mais. Você pega um erro de uma pessoa e transforma essa pessoa no erro. Aí diz assim, esse é o erro. Então, se uma pessoa contou uma mentira, você chama essa pessoa de mentirosa. Às vezes foi um momento difícil, um aperto dela, e você transforma. Por exemplo, muitos pais têm seu filho como mentiroso, porque quando ele tinha 12 anos de idade, ele contou uma mentira braba. E quando ele está com 18 anos, você, não, você mente. Que isso? Você lembra quando você mentiu assim? A reputação dele está. Então, o assassinato de reputação, irmãos, ele é algo extremamente grave. Agora, ter critérios para julgar o crédito de uma pessoa, como ela é avaliada, a própria igreja faz isso. Em todas as vezes que ela faz eleição e indicação, ela precisa fazer isso quando nós participamos. Então, critério é uma coisa. Fofoca e assassinato de reputação está totalmente distante. Nós precisamos tomar esses cuidados, né? Então, diante desses todos os assassinatos, né, que nós encontramos, o suicídio, irmãos, é algo que está muito próximo de nós. Então, a Bíblia trata o não matarás, e nós interpretamos o não matarás como esse princípio. Você não pode tirar a vida nem do outro, que é explícito, mas você também não pode tirar a sua própria vida. Isso para nós, um princípio teológico primeiro, porque Deus é o Criador, e só Ele pode fazer isso. A não ser que Ele tenha utilizado órgãos, e esses órgãos verdadeiros. No Antigo Testamento você vê a sentença, no Novo Testamento você vê a espada por meio do governo. Mas a gente sabe que tem as questões de governança. Mas o amor que Cristo Jesus
ele mostra isso. Então, existe uma divisão clara entre os cristãos. Um grupo diz: nunca é possível ou tirar a vida de alguém, nunca, nem em caso de guerra, nem em caso de atrocidades, nem em nenhum momento você tem autorização para tirar a vida. E aí então vai ser contra a guerra armada, vai ser contra, não a autodefesa, que eles entendem que é uma reação, então não teria problema nenhum, mas todo o princípio de tirar a vida, ele vai se esconder no termo amor, ou seja, Cristo Jesus, ele deu a vida por nós para que nós pudéssemos ter vida. Então ele não vai permitir nunca que haja pena de morte no país dele. Ele diz: não, nós somos contra a pena de morte. Por quê? Você não pode tirar. O que você pode fazer? Encarcerar essa pessoa. Só que no Antigo Testamento não tinha encarceramento. Você tinha solução: ou a pessoa morria ou a pessoa fugia. Eram as duas possibilidades, não tinha encarceramento. Por quê? Porque também produzirá dor, mas a gente chama de ressocialização. Mas se é pena capital, se é pena maior, ou seja, de reclusão permanente e ilimitada, essa pessoa então vai ter sua dor e sofrimento. Existe um outro aspecto, o grupo, e a maior parte protestante tem esse pensamento, de que Deus legisla sobre a vida por meio do Estado, ou por meio do governo. Então, se aqui tivesse rei, se aqui fosse um outro modelo de governo, esse governo, então ele avaliaria o crime cometido pela pessoa, e aí então diria se é pena de morte ou não. Vou usar aqui nos Estados Unidos, nem todos os estados dos Estados Unidos são favoráveis à pena de morte. O Brasil é contrário à pena de morte. Então, as nossas leis dizem que pena de morte não existe, e nem vingança pessoal pode existir, Nós estamos num tempo que nem prisão perpétua nós temos. Nós temos o que? Uma longevidade de prisão, 100 anos, 200 anos, 500 anos, mas não chama de pena de morte, ou prisão perpétua. Mas uma pessoa pode passar a vida toda na cadeia, depende do crime que ela cometer. Essa é a nossa legislação. Então existe um grupo que defende que nunca pode ter pena de morte, baseado no amor de Cristo. Existe um grupo que diz que o Estado pode legislar de forma soberana, mas de forma justa sobre isso. Então a gente trabalha. Por quê? Porque o quesito da morte do Senhor Jesus, ele não tem o aspecto da correção da relação social, mas ele tem o aspecto da correção da pena de morte sobre a eternidade. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que se converte, ela é obrigada a pagar pelos seus erros. Então vamos entender, matou alguém, Cristo Jesus a perdoa? Se ela crer, sim. E ela então, a partir desse momento, não deve cumprir a pena. E todo mundo, não, está vendo que a morte de Cristo Jesus não se tornou um paralelo para que pessoas não cumprissem penas sociais? Ele é obrigado, ele vai ter que cumprir. Então a absolvição que nós temos em Cristo Jesus é em relação à nossa espiritualidade. Pode acontecer, consequentemente, que o nosso comportamento social mude. Mas se eu estou num país onde a pena capital existe e eu me converto depois de ter realizado o crime capital, o crime hediondo, automaticamente eu vou para a pena de morte. Então Cristo Jesus não me absolve dessa penalização social, tá? Então a gente está falando de morte. Vamos entrar, irmãos, no quesito suicídio. O suicídio, Porque sobre morte todo mundo tem a ideia. A discussão é pena de morte. Se fica muito tempo, se fica pouco tempo, se deve ficar mais tempo. Então esses dias está se discutindo sobre o goleiro Bruno. Então todo mundo está atacando o Bruno, O Bruno aí atacou o clube, safado, e perde, então e tudo. Só que ninguém está atacando a justiça brasileira. Quem é que fez essa lei, irmãos? A lei existe. E eu entendo que ele está usando o pleno direito. Ele
tenha um emprego fixo e alguém que se responsabilize por ele. Ele encontrou. Aí alguém diz, mas ele não pode assumir essa função. A lei não diz qual é a função que ele não pode trabalhar. A lei não diz. Então todo o ataque está pelo crime dele, onde há a injustiça nossa. Já que existe uma lei, a lei é injusta. Aí beleza. Então ataque-se a lei, critique-se os governantes, pois eles é que legislam. Agora, o goleiro Bruno, ele está cumprindo, segundo esse país, o quê? A lei. Incrível, irmãos. Mas é um absurdo, pastor. Eu sei. Só que a lei do nosso país diz isso. Se a lei do nosso país tivesse dito, o goleiro Bruno tem que morrer. Eu estou usando o caso dele aqui, tá? E aí então tinha que provar a pena de morte. Morreu, acabou o problema. Ninguém vai discutir sobre ele. Mas a lei do nosso país diz, não tem prisão perpétua. Não tem pena de morte. No máximo 30 anos. Com benefício de bom comportamento. Podendo então gozar de um terço preso, depois ele poder gozar pelo bom comportamento e sair. Né? A discussão sobre a menina lá, os Nardoni e a Susana Richthofen. Todo mundo indignado porque a Susana sai no dia das mães. Ela matou a mãe dela, todo mundo indignado porque ela sai no dia dos pais. Irmãos, é falta de conhecimento. Ela não saiu por causa do dia dos pais. Ela não saiu por causa do dia das mães. Sabiam disso? Ela saiu porque ela já cumpriu pena, teve bom comportamento. E a data em que a justiça determinou que eles poderiam sair, qual? No feriado do dia das mães, no feriado do dia dos pais ou no Natal. Mas o absurdo não deveria. A lei errou. A lei poderia fazer isso outro dia. Mas ela resolveu liberar, justamente no dia dos pais e no dia das mães, o assassino de pai e mãe. Tem um monte lá. Mas por quê, irmão? A lei errou. Não foram essas pessoas. Elas erraram no crime, mas elas conquistaram esse direito. A lei está errada. Então, a maldade dessa pessoa. O último item, irmãos, é onde entra o perdão. Então, quanto mais próximo de nós as pessoas, mais facilidade nós temos para perdoar. Então, preste atenção, se o seu filho assassinou alguém, ele está lá na cadeia, você vai lá visitar, você é íntimo dele, você está próximo dele e tudo. Aí a lei beneficia e você diz, é isso mesmo, meu filho tem direito à ressocialização. Por quê? Porque meu filho, o Bruno não, o safado. Porque o meu marido, pai dos meus filhos, matou lá porque o cara estava provocando. O outro é vagabundo, ele é safado. Então, quanto mais próximo, a gente mexe na lei. A nossa justiça, ela é circunstancial. Então, eu preciso fazer isso. Né? Mais um, as igrejas hoje estão atacadas, né? Já viu lá os impostos das igrejas? Está ouvindo lá? E tá, irmãos, não é só igreja, não. Centros religiosos, partidos políticos, têm o mesmo benefício que as igrejas têm. Mas todo mundo está dizendo que a dívida vai ser de quem? Das igrejas. Mas presta atenção, um centro espírita que está em dívida, que dívida é essa? Porque cobraram impostos que não deveriam ser cobrados. A igreja, ela é imune à tributação, ela não paga. Só que pelo tempo houve então legislação e tal. Então quem está sendo culpado hoje? A igreja. Então, ninguém está procurando beneficiar a igreja. A igreja já tem esse direito na justiça. O que está se discutindo é se vai observar a orientação anterior ou a orientação de agora. Eu explico para vocês. Nós temos imunidade tributária, ou seja, o IPTU desse prédio que não se paga. Por quê? Porque acontece culto aqui. Se nós tivéssemos um apartamento aqui do lado, pagaria ou não? Essa é a discussão. Um grupo entende que deve se pagar, porque lá não acontece culto. Presta atenção, né? Um outro grupo entende, lá deve, sabe por quê? Porque lá, naquele prédio, naquele apartamento, abriga-se alguém, presta atenção, que presta serviço onde? Aqui.
extensivo, a discussão está nisso. Então, aquele apartamento lá faz parte do quê? Do culto. Não, pastor. Por quê? Porque a ideia é onde acontece a reunião às 19 horas. Isso é resumir a lei, ampliar a lei. Então, o culto que acontece no salão é culto ou não? Então, o salão deveria então participar. Aí, o que é o bem da igreja? O bem da igreja é porque nesse bem, ou os valores que ela adquiriu, essa discussão, tá, irmão? Eu não estou defendendo uma tese, estou mostrando como é que funciona. Então, tudo que pertence à igreja é benéfico ao culto, ou seja, é benéfico à sua reunião. Por exemplo, o pastor de uma igreja, o sacerdote, o pai de santo, todos eles estão a serviço de quem? A gente sempre pensa assim, é da igreja. Não é da igreja, ele está a serviço de Deus. Quem é o patrão dele? Quem é o patrão dos pastores? Está vendo que a resposta é difícil? Segundo a nossa legislação, os nossos patrões são os nossos líderes espirituais, os nossos deuses. Porque eu declaro que sou vocacionado. Ainda que essa igreja tenha CNPJ, eu não sou funcionário dela. Você sabiam disso? Eu não tenho ligação funcional dessa igreja. Eu sou o que? Vocacionado. Então o entendimento é: nenhum vocacionado deveria pagar imposto. Essa é a discussão, tá, irmãos? É o tema. Então tudo isso está lá. Então essas são as discussões que estão lá. Então não há ideia de que um benefício está para vir para a igreja. É porque ela foi multada porque não pagou alguns impostos. E a discussão é certo ou errado? Se a justiça entender que deve se pagar, declara-se que paga. Só que tem um monte de gente recorrendo. Lembra da sua idade, no governo, quando você precisa de um remédio e você vai lá e solicita? É obrigação do governo? É. Mas você vai ter que ir na justiça para saber se o governo vai te pagar ou não. E aí leva quanto tempo? Tanto. Aí daí a pouco alguém fala: uma fulano de tal, cheio de dinheiro, entrou na justiça e ganhou um remédio. E o outro lá, que precisa do dinheiro, não ganhou. Mas não, tanto que é pobre quanto que é rico, pode entrar na justiça. A justiça vai determinar se paga ou não. Então, irmãos, ó, partidos políticos, se estiverem atrás, qualquer entidade sem fins lucrativos, maçonaria, vai participar lá. Quando nós falamos igrejas, centros sociais, espíritas, cultos afrodescendentes, todos eles estão envolvidos. Não são somente as igrejas. Mas o que a jornal está fazendo? O que a mídia está fazendo? Igrejas, pode ir lá, tem um tanto de gente que não é igreja que vai ser beneficiado, caso passe. Se multar, aí se mantiver a multa, multa todo mundo. Então, irmãos, o princípio dessas defesas a gente vai trabalhar. Por que eu cheguei a esse ponto? Por causa da justiça. Eu falei: como é que a nossa justiça funciona? Nós não temos pena de morte e nós não temos reclusão ilimitada, no sentido de prisão perpétua. Mas nós temos condenações que a pessoa vai ser impossível cumprir, ela vai morrer no meio do percurso, vai chegar uma hora que ela morre. Como nós lidamos então, irmãos, com o suicídio? Olha as informações. Primeiro, 50% da população mundial já pensou em suicídio. Se você passou por isso, diz: pastor, faltou fé. Nossa cabeça é uma caixinha de surpresa. Na adolescência é o momento mais efervescente. Os idosos foram os primeiros a começarem os suicídios. Então, na leitura mundial, os suicídios aconteceram com pessoas a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Ou por enfermidade, ou por cansaço, por frustração. E a gente sabe, o apóstolo Paulo falou assim: fuja das paixões da mocidade. Não é assim que ele diz? E se eu pudesse dar um conselho, ele falou: Paulo, põe assim, fuja das paixões da maioridade, porque elas são piores. O choro, a decepção, a frustração. Então, antigamente os idosos, por quê? Por causa de honra. A honra dele, às vezes a saúde, ele não conseguia mais lidar com as coisas.
ele não tinha recursos suficientes, ele estava limitado. Eu vi o senhor, 75 anos de idade, acamado. E agora então os enfermeiros iam lá cuidar dele, tiravam a roupa dele, davam banho dele, e aí aquele negócio todo, eu conversei com ele, e ele disse assim: pastor, peça a Deus para me levar. Eu disse: ele disse: eu não aguento mais ser humilhado. Eu disse: o que está acontecendo? Essas pessoas tiram a minha roupa, ninguém nunca me viu nua, certo, minha esposa. Eu fico aqui nesse hospital, passando um, passa o outro, eles me tratam de um jeito. Sabe, irmãos, quando o profissional tenta tornar o ambiente mais alegre, mais favorável possível, porque a gente faz isso, né? Mas ela disse assim: quando eles vêm aqui e riem, quando eles contam, como eles mexem comigo, a minha vontade de morrer. Qual era o problema dele, irmão? Viver? Não. É porque ele não aguentava a vergonha de ficar nu diante daquelas pessoas. 76 anos de idade, e eles: Deus me leve, eu não aguento mais viver isso. Aí, irmãos, isso inverteu. Crianças hoje, adolescentes e jovens, o Japão regulou. A informação do Brasil é que para cada um suicídio informado, 10 aconteceram. Para um, quando você passa assim: rapaz, você ficou sabendo que fulano de tal se matou, mais 10 também se mataram. Por exemplo, você sabe dizer quantas pessoas morrem por dia em Ipatinga e quantos de suicídio? Você não tem acesso a isso. Quem tem acesso a isso? A polícia e o Ministério de Saúde, a Secretaria de Saúde. Você vai lá, mesmo assim, extremamente velado, você não vai ficar divulgando. Em todas as classes, foi um tempo aí em que pastores suicidaram. Então nós tivemos 2 casos presbiterianos envolvendo aqui o nome da igreja em suicídio. Valadares não aconteceu, a gente não teve caso de pastores de suicídio, mas rodou o Brasil inteiro, o mundo inteiro, aquela quantidade de pastores. Só que, irmãos, ao mesmo tempo, nós ouvimos de policiais, os militares, policiais civis, policiais federais, políticos, gente da área da saúde e empresários, adolescentes e jovens. Um terço dos funcionários públicos estão com atestado, porque envolve. Então, em todas as áreas, irmãos, houve suicídio. Mas só que pastor suicidar é a mesma ideia de que um crente não suicida-se. Ele jamais faria isso. Então, quando o foco é a espiritualidade, há número. Mas onde há o ser humano, irmãos, na nossa geração, tem havido suicídio. Qual é o grande problema nosso? Primeiro, considerar isso fraqueza das pessoas. A gente sempre tem a ideia assim: não, fulano suicidou porque ele é fraco, né? Por exemplo, o que o forte faz? A gente tem a ideia que o forte rouba, o forte mata, o forte engana. O fraco faz o quê? Ele se suicida, ele falha, assim, ele foge, ele trai. Já viu que a gente cria essas 2 imagens? Mas aí está provado que pessoas bem-sucedidas, que ganharam tudo, tiraram a vida. Como é que se explica isso? Pessoas doentes tiraram a vida, pessoas sãs tiraram a vida, pessoas solteiras tiraram a vida, pessoas casadas tiraram a vida, pessoas brancas tiraram a vida, pessoas negras tiraram a vida. Mas não, nós resolvemos dizer que os religiosos estão fracos. Não, irmãos, é o mundo inteiro. Pode ir lá, gente de toda classe e tudo. Quem tem dinheiro, gente, descobriu. E quem tem mais, encontrou menos sentido de vida e tirou a vida. Aí o suicídio entre os pobres é o mínimo, é o número menor. O suicídio entre os ricos, os atores, pessoas influentes, os famosos é muito maior. Preste atenção, há mais suicídio no país do que assassinatos. Há mais suicídio no país do que acidente de carro, morte por acidente de carro. Mas a gente faz o quê? Primeiro, espiritualiza. Segundo, minimiza, porque a gente acha que é o fraco. E aí então a gente não consegue ajudar espiritualmente
e a gente não consegue ajudar fisicamente essa pessoa. Como é que nós podemos então tratar dessas coisas? Existe um resumo sobre o tratamento hoje de pessoas com suicídio, né? Isso é regra. A maioria das pessoas que suicidaram entraram em um nível de depressão, algum nível de depressão. Então, o fator maior para causar suicídio hoje é a depressão, embora esteja aliado dívida, honra, traumas, desemprego, traições, problemas sociais, relacionais e problemas espirituais. Algumas pessoas são conduzidas ao suicídio justamente por obra maligna. Nós acrescentamos isso, talvez para saúde, falar disso é absurdo, mas nós sabemos de quantas pessoas que sofreram quadros depressivos justamente por ação do inimigo. Quem lida mais com isso sabe da possibilidade dessas coisas. E aí, pastor, dessas pessoas, agora o último problema espiritual, elas eram crentes ou não crentes? Irmão, a gente tem os dois grupos. Tem gente religioso de todos os aspectos que se suicidou, e tem gente que não tinha religião nenhuma que se suicidou. Qual é o aspecto então? Por isso que eu falei, a gente sempre quer saber qual é o nosso parecer, se a pessoa que suicida vai para o céu ou vai para o inferno. É sempre isso, no final da história nós queremos essa resposta. Mas irmãos, antes de mandar essas pessoas para o céu ou para o inferno, qual é o papel da igreja? Como é que nós estamos ajudando as pessoas que sofrem? Quando você ouve alguém falar que está com depressão, você chama ele de vagabundo, né? O que é comum as pessoas dizerem para quem fala primeiro o quadro de depressão? Dá uma enxada para ele, manda ele bater um pasto, manda ele tal, até o dia em que essa pessoa tem uma experiência ou pessoal ou algum parente que ela diz assim: eu nunca imaginei que fulano pudesse viver isso, nunca imaginei, e isso destrói. Então nós temos visto que a psiquiatria está tratando muita gente, as questões sociais elas estão tratando muitas pessoas, mas e o quesito espiritual? Como nós lidamos com pessoas depressivas e pessoas que falam em suicídio? Imagine só isso. Primeira regra na igreja, alguém fala assim: pastor, eu estou querendo tirar minha vida. Alguém diz: é demônio. Ou seja, se ela já está morrendo, você acabou de fazer o que com ela? Matar, né? Porque tem gente que faz isso, que o único modo, o único pensamento para suicídio é demoníaco. Então você, aí a pessoa: pastor, eu sou crente. Spurgeon, vocês já ouviram falar esse nome? Maior pregador, 10.000 pessoas dentro do templo e 10.000 do lado de fora esperando acabar. Quando o templo aumentou para 25.000, era 25.000 do lado de dentro e 22 do lado de fora. A gente atravessava o Atlântico para ir lá na Europa ouvir esse homem pregar. Então chegou tudo nós. Esse homem de uma hora para outra, terminava o culto, sumia 10 dias. 2 pensamentos: não quero ver ninguém, se pudesse tirar da minha vida. Era isso que tinha na cabeça dele. Deixar que todo mundo falasse: cadê ele? Chegou um momento em que os diáconos, né, Batista, eles falaram assim: pode esperar, ele deve estar na maca, ele ficava 10 dias sumidos na maca, comia não sei o que, ele fazia por lá, daí a pouco ele voltava revigorado. E aí ele tem um livro que trata sobre a depressão de Spurgeon. E aí, irmãos, preste atenção. Quando você demoniza alguém, preste atenção, em vez de você aproximar, você distancia dessa pessoa. Por quê? Primeiro você não consegue avaliar e você transforma o espiritual. Preste atenção. Presbiteriano, alguém demoniado, o que você faz? Liga para o pastor ou para um irmão de uma igreja pentecostal que tem um expulsar demônio. Você faz o que com a pessoa? Distancia dela, porque você não tem solução. Então, quando você demoniza, você constrói para essa pessoa uma barreira tão grande para ela poder tratar, ao ponto de você dizer assim: não toma remédio, não, você é demônio, tem que orar. Ore. Segunda
fé, o que nós fazemos? É pecado. Está em pecado. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que o pecado traz esse processo depressivo ao ponto de uma pessoa querer tirar a vida. Você sabe disso, o que o pecado faz com você. Talvez você conseguiu lidar e está rindo, mas a narrativa bíblica mostra um cara extremamente enfermo, que era Davi. Pecado. Mas nem toda depressão é pecado. Não é. Então nós precisamos entender essa realidade. Sabe por quê, irmãos? Porque funciona assim. Quando você cai e bate a cabeça e vai no médico, o médico diz: olha, você teve uma compulsão mental, você perdeu a memória aqui, você vai ter dificuldade na mobilidade, mas eu vou dar para você um remédio. E o remédio é X. Enquanto você estiver tomando remédio, você vai fazer fisioterapia. E aí você vai lá, direitinho, você fica feliz da vida, e você chega aqui na igreja e fala o quê? Irmão, olha por mim, eu tomei um tom, o médico me deu um remédio, uma droga. Aí o crente diz uma droga. É uma droga lícita. E aí ele mandou fazer fisioterapia. Não, pessoal, tão bom. Tem fisioterapia, uma massagem no ego, gente. As pessoas não gostam da gente, né? Porque tudo que você quis fazer assim, que sua esposa queria fazer, podia fazer você, que não fez, lá eles fazem. Pega no pé, faz massagem. Aí você fala assim: ah, que lugar maravilhoso. E corrige. E terceiro, você vem para a igreja e faz o quê? Ora. Oh Deus. Só, irmãos, o que nós estamos querendo fazer? A gente tira o remédio, a gente tira a terapia e coloca só o quê? A fé e a oração. Mas isso é com o depressivo, com alguém que tem falado sobre o suicídio. Ele disse: não, volta para a igreja, tem que estar orando, faz jejum, oração. Enquanto eu deveria falar o quê? Vamos procurar o médico? Sem problema nenhum. Ah, mas procurar o médico, ao nome do médico, psiquiatra. Ah, esse médico é doido, é isso mesmo. Tem que ser muito corajoso para ir lá. Se você está precisando, vai. É como os homens irem com um urologista. Tem que ir, mano. As mulheres, desde a adolescência, vão. O ginecologista não tem problema nenhum. Mas se você tiver dificuldade, o geriatra pode ajudar, o cardiologista pode ajudar, o clínico geral pode ajudar. E aí então ele vai fazer uma análise sobre você e ver. E aí só você precisa de uma medicação. Ele pode descobrir imediatamente. E nós já conseguimos isso, irmãos. É uma evolução. É maravilhoso. Os últimos 100 anos a gente tem encontrado isso. Tem erros, tem. Irmãos, até aquelas garrafadas que as pessoas tomavam quando não tinham remédio nenhum, teve intoxicação. Medicação que tomaram no antigo. Então não é porque é novo que é ruim, desenvolveu. Então nós precisamos juntar isso. Olha, é necessário pessoas que apresentam depressão. Primeiro, leve-as ao médico, não tem problema nenhum. Por quê? Porque você vai ter acompanhamento, gente que entende. Segundo, se houver orientação para terapias, então ele vai dizer para você: terapia, você faz exercício físico? Não, não passa a fazer. Como é que é a sua alimentação? Ah, sim, então você melhora nisso, porque esses aqui fazem isso. Ele diz: oh, que maravilha, você melhora a sua alimentação. Isso é terapia, tá? Terapia não é só fazer ginástica, não. A alimentação que você bebe. Aí assim, você se reúne, se encontra pessoas que te fazem mal. Não, é só lá em casa mesmo, então vai resolver os problemas. E os seus parentes? Eu não gosto de vir, então fica uns 3 meses sem ir lá na igreja. Irmãos, teve uma pessoa que foi orientada a não ir na igreja por causa das responsabilidades que ela tinha. Então, no trabalho ela não tinha pressão, mas na igreja ela sentia-se pressionada. E aí, então, o médico, só 3 meses aí. Quem fez isso? Muitos pastores. Você achou que era membro de igreja comum, né? É, membro de igreja, é isso mesmo. Muitos pastores. Sabe, 3 vezes sem aparecer na igreja. Mas, porque nós somos homens de fé, a gente aceita essa terapia? Nunca. A igreja aceita essa terapia? Nunca. Mas, se você trabalha em qualquer empresa dessa cidade e o médico diz: o seu local de trabalho está te fazendo mal, você vai, então faz uma testada aí, dá 2 minutos, vamos fazer uns 3, 5 dias.
tem 10 anos que eu estou lá, eu estou lutando mais, meu patrão, se você me der uns 90 dias, você vai ver que eu vou ser curado na hora. É sério. E depois você não consegue voltar mais ao trabalho. Mas se é pastor, se é um membro da igreja, às vezes, irmãos, eu conheço pelo menos um presbítero que ele chegou e disse: olha, eu peço desligamento do presbiterato, eu peço desligamento de todas as funções que eu tenho na igreja, de todos. E aí então a igreja pressionou e disse: eu peço agora desligamento do hall de membros da igreja, para que eu não tenha a obrigatoriedade de comparecer nas reuniões e ninguém me cobrar. Tão enfermo que ele ficou. Hoje está tranquilo, hoje é presidente sinodal do PH, trabalha federal, mas se ele não tivesse recuado, irmão, ele estava estourado. E todo mundo diria: homem valente, homem de fé, mas destruído. A esposa dele obrigou a fazer isso. Ele disse: você não pode continuar, você tem que abrir mão. A orientação médica, ele não abriu mão da fé, irmãos. É o último item, tá? Fé. Então, irmãos, a fé vem antes. Eu coloquei remédio para que você pudesse entender que toda vez que você quebra a perna, você vai onde? Você fura o olho, você vai onde? Problema no rim, você vai onde? Agora, quando você tem problema, não é na alma, é no cérebro, no seu organismo, na parte imaterial, ou seja, invisível. Hoje nós temos isso, mas nunca mandou o que? Fé. E agora preste atenção: no tempo da depressão, próximo ao suicídio, às vezes até a fé, quem? Vai embora. Por que, irmãos? A gente enfraquece tanto que aquilo que você tinha como força de esperança foi embora. Então, tente se orientar, procure, converse com as pessoas sobre isso. E agora, auxilie as pessoas que estão sofrendo. Pastor, essas pessoas vão para o céu ou vão para o inferno? Isso é um problema teológico, né, irmãos? Teológico. Irmãos, para eu ir para o céu ou não, a definição é se eu creio ou não em Cristo Jesus. Então, é comum nós ouvirmos que uma pessoa que comete suicídio, se ela tem tempo de se arrepender, ela vai para o céu. Se ela não tem tempo de se arrepender, ela vai para onde? No inferno, né? Não é verdade? Então nós temos, esse é o que a gente, né? Esse é um pensamento romanista. A igreja romana não diz que toda pessoa que suicida vai para o inferno. Estou corrigindo isso aqui, tá bom? Onde eu falo o atentado à reputação. Não é isso. A igreja romana diz que uma pessoa que suicida pode não receber a graça do arrependimento e então ir, ou seja, ela precisa arrepender. Então ela não pode responder se essa pessoa foi para o céu ou se ela foi para o inferno. Mas a população, a crença comum fez o quê? Diz que toda pessoa, vou usar o católico, que suicida, ela abriu mão de Deus e está indo para o inferno. Tanto que a prática e a pressão é: não se sepulta suicida católico em terreno santo. E era assim mesmo. Só que, irmãos, se você conversar com os líderes religiosos hoje, eles vão responder: isso está no catecismo católico. Eu não tenho um número aqui, mas se alguém quiser, eu mando para vocês, que é algo que eu leio, é algo que eu estudo. Então, a condição é arrependimento. Isso é a igreja católica. E aí eles entendem que qualquer hora Deus pode fazer isso. Assim também, irmãos, é a maioria dos evangélicos. Eles entendem que uma pessoa que suicida, se ela conseguir se arrepender, beleza. E é assim mesmo, né? Se você está em pecado e Jesus voltar, você vai para o inferno. Se você suicidou e não deu tempo de arrepender, você então vai para onde? Para o inferno. Qual é o problema quanto a isso? Eu disse que a maioria das igrejas evangélicas, a nossa igreja, os reformados não pensam assim. É simples. Primeiro, qual é o pecado imperdoável? Blasfêmia contra o Espírito Santo, não é contra Deus Pai nem contra Jesus Cristo. Tá bom, irmão? Senão eu diria que tirar a vida é uma blasfêmia contra Deus. É contra o Espírito Santo.
Tanto que Jesus disse: pode falar mal de mim, mas não fala mal. Olha para você, é muito claro, muito claro. Esse é o princípio. Então, é um pecado imperdoável? Não é um pecado imperdoável. Tirar a vida não é um pecado imperdoável, ele faz parte dos pecados. Agora, irmãos, qual é a condição nisso? Tente imaginar a questão do suicídio em alguém que um dia declarou ser de Cristo e ele foi automaticamente justificado. O princípio está aqui. Então, irmãos, preste atenção: ninguém entra no céu. Não é só o suicida. Sabe por quê, irmãos? Existem pecados nossos que nunca nos arrependemos dele. Se um pecado, por não arrependimento, me leva para o inferno, olha o tanto de pecado que você nem sabe e que você cometeu e não te conduz. Você diz: não. Ou seja, irmão, é a minha fé em Cristo Jesus, ela vai estar abalada nesse momento. Eu vou estar fraco, eu vou estar precisando de ajuda, eu vou estar em desespero. E aí a gente lê os textos bíblicos, observando que Elias, um homem guerreiro como aquele que pedia a morte, chegar a esse ponto, é um absurdo. Jonas, um grande mensageiro, por ódio, pedir a morte, e não há nenhuma condenação. Veja que não tem sentença dizendo: olha, não faça como Elias que pediu a morte, não faça como Jonas, não lance sobre espada como Saul, critica Sansão. Não existe isso. Existe orientação de que nós em Cristo Jesus necessitamos ser perdoados dos nossos pecados, e isso acontece quando cremos em Cristo Jesus. Pode, irmãos, um crente tirar a própria vida? Essa é a discussão. Nós entendemos, irmãos, que devido à enfermidade, aos problemas que acarretam, um crente desesperado, ele pode fazer isso. Primeiro, isso não é um incentivo ao suicídio. Alguém vai falar assim: não, mas você está incentivando o suicídio? Eu falei, toda vez que a gente fala a verdade, ninguém está incentivando o erro. Não. Suicídio é pecado. Não, pastor, imagine só, você está com um problema de libido, problema relacional, e aí você trai a sua esposa. Você traiu a sua esposa por quê? Você está com um problema relacional, com um problema hormonal. Os homens sofrem essas coisas. E aí, então, para ele certificar-se de que o que está acontecendo no casamento dele não está dando certo, ele vai e faz o quê? Aí eu vou ter um teste com outra pessoa. É muito comum acontecer isso. Então, o pecado dele é involuntário? Não. O pecado dele é o quê? Voluntário. E quando ele tira a vida, nós necessitamos entender que há um pecado. Ele não conseguiu lutar contra esse pecado. É um erro. Tirar a vida é um erro. Mas, pastor, ele estava fraco. Ok, você pode analisar os motivos. Mas se fosse assim, irmãos, quantos de nós saudáveis poderíamos tirar a própria vida? Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos existe uma estatística de suicídio por arma. Aí, para quem defende agora, vai gostar dessa informação. Porque a arma facilita o suicídio. Alguém vai tirar minha vida. O que a maioria das pessoas fazem para suicidar? Lançam-se em um local, na frente do carro, ou tomam remédio. Um aviso: tomar remédio para suicídio é agonizante. Todos os enfermeiros e médicos dizem: Alex, a pior coisa que tem é quando nós conseguimos salvar uma pessoa do suicídio e ela narra o que aconteceu. Ela tomando uma dosagem de medicação. E a medicação então começa a fazer efeito. E o que essas medicações fazem? Torna a pessoa letárgica. A pessoa começa a diminuir a respiração, mas ela não perde consciência. E naquele momento ela fala o quê? Assim: se eu conseguisse pegar o meu telefone. Ela não consegue. Se eu conseguisse levantar e pedir socorro, ela não consegue. Então ela não suicida assim: morreu. Não, ela agoniza 20 horas, 30 horas. Porque ela está consciente do que está fazendo. Aí chega o momento do
óbito. Mas algumas pessoas são socorridas nesse intervalo. E aí elas contam isso, como eu me arrependi de ter feito aquilo. Porque foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque ela se arrependeu de ter feito e não tinha nem força para pedir ajuda. E ela estava lá jogada. Quantos casos, quantas pessoas, se pudessem ter tido tempo de arrependimento, enquanto produzia, muitas pessoas, ao se lançarem de prédios, ou lançarem à frente de alguma máquina, ou provocar, elas tiveram parada cardíaca ou AVC antes de morrer. Os estudos mostram assim, a agonia da pessoa que suicida. Imagine se entrar nisso. E a narrativa das sequelas de pessoas que suicidam. Primeiro no corpo, segundo na alma, terceiro na família, porque alguém acha que tirando a vida vai acabar com o trabalho da família. Lembra, irmãos, alguém que morre na nossa família, como essa lembrança fica conosco? O que é comum? Os familiares dos suicidas. Incrível, irmãos, a culpa, o senso de culpa que eles carregam é desastroso. Sabe por quê? Porque eles sempre podiam ter feito alguma coisa. Daqui a 10 anos, meu irmão, se eu tivesse amado ele mais, se eu tivesse. Não tinha nada que ver com isso. Irmãos, é imperdoável o sentimento que as pessoas têm quando tem um parente suicida e diz, mas ele deu sinal, não, mas ele não conseguiu assim. E eles conversam. Eu lidei recente com um suicídio em uma família que eles se arrependem do quê? Eles brigaram na hora do almoço, no domingo. À tarde, a moça saiu de casa brigada com eles, com raiva. E aí, na segunda-feira, a irmã, uma das irmãs, ligou para o irmão e disse, vamos lá para a gente ver? Ela disse, não. Ela falou que não queria conversar conosco, não quer encontrar. Aí um sobrinho foi lá na casa, bateu na cara, chamou, nada. Aí o sobrinho voltou, encontraram segunda-feira à noite. Terça-feira, ele disse, olha, nenhum sinal, nenhuma conversa, nada. Rede social não funcionou, negócio não funcionou, nada. Aí a tia falou comigo, vamos lá de novo, chamou, nada. Quarta-feira de manhã, o pessoal do emprego disse, fulano não vem trabalhar. E aí mandou um recado para o parente que trabalhava junto na empresa. Aí ligaram, nada. Aí à tarde, na quarta-feira à noite, alguns parentes resolveram levar. E aí viram, tinha se enforcado, usou o chuveiro da casa, moça de 33 anos de idade. E aí então encontrei com os parentes. Qual era a conversa com os parentes? Ela deu o sinal. Ela já tinha tomado a medicação. A gente podia ter ligado para ela, já não devia ter ligado. E eles carregam isso. A sentença de morte da pessoa é a dela. Eu não causei isso. Incrível. O mal social. Então, se alguém pensa assim, vou tirar minha vida, vai ficar tudo mais tranquilo, minha família vai ficar em paz. Não vai. Não vai. E é um atentado contra Deus. Aqui sim. Quando você decide tirar a vida, você está contrariando os propósitos de Deus. Por quê? Porque é Deus quem dá e é Deus quem tira a vida. Irmãos, eu sei que o tema não esgota. Né? Se tiver alguma pergunta depois, não vai dar tempo para eu mais imaginar, no outro momento, mas esteja alerta, primeiro com você. Se você está passando um quadro depressivo, está triste, está com fé, a pandemia trouxe isso, mas eu acho que ela agravou, muita gente já está vivendo isso. Cuide-se, vá ao médico. Existem 1000 modos, 3 caminhos, tá, irmãos? Você vai usar a medicação, no caso, buscar um médico. Então, medicar, irmãos, não é tomar remédio. Todo mundo sabe que a ideia de
remediar não é tomar uma medicação, é conversar com alguém, conversar com o conselheiro, tomar informação. Se ele tiver medicação e é droga, então avalie, faça uso, mas adequadamente. O pessoal tem visto muitas pessoas sofrerem, porque a medicação é muito pesada. Segundo, terapias. Às vezes conversar com alguém, se você buscar um profissional, alguém da sua igreja, um parente, um amigo, alguém que possa ouvir o que você sente, porque provavelmente você vai ter vergonha. Um dia eu falei sobre isso, uma senhora me procurou, disse: pastor, tem 10 anos, eu todo dia peço a Deus para tirar a minha vida. Eu não aguento mais viver. Dali ela começou um tratamento e melhorou. Por último, irmãos, não se esqueça de buscar a Deus. Presta atenção, uma época, a sua fé te faz caminhar. Pode ser que em uma outra época essa fé some, você fica fraco. É onde você precisa da comunidade na fé, onde a fé dos outros irmãos vai te acompanhar. Diz assim: olha, eu estou orando por você, estou caminhando, né? Qual é a idade mais propícia? Né? Mas a estatística é que idosos, mulheres, adolescentes, jovens, homens de meia idade e, por fim, o último são crianças. E agora, irmãos, a depressão está tão grande que até planta e animal estão sendo tratados. Vocês acreditam? Até planta e animal estão sendo tratados. Vamos orar por essas coisas? Hoje eu puxei o dedo, né, irmãos? Matou saudade, não fiquei em pé, para poder dar uma relaxada. Oh Deus, é tanta informação, e ajuda-nos, Pai, a vincular, Deus, a nossa fé, a uma certeza, Deus, de que o Senhor está conosco. E se acaso, Deus, que o Senhor nos sustente, nos ajude, Deus, a vencer esses males. Tenha misericórdia, Deus, dos que estão sofrendo, Deus, com quadros depressivos, traumas, ou com qualquer ídolo, Deus, que possa levar uma pessoa a desejar, Deus, a não existência para aliviar a dor, a preocupação, como enfermidade, como relacionamento conjugal desfeito, relacionamento familiar, traumas da infância, dores que não passam, decepções, Deus, homens ou mulheres envolvidos em dívidas impagáveis, em situações, Deus, que só o Senhor sabe. Tenha misericórdia, Deus, nos oriente, que o Espírito do Senhor nos ajude, e que, havendo, Deus, problemas espirituais, que nós tenhamos discernimento para ajudar, Deus. Havendo problemas físicos, fisiológicos, que o Senhor nos oriente para buscar os recursos necessários. Havendo, Deus, questões sociológicas de relacionamento, que o Senhor nos dê força para lidar com essas coisas. Perdoe, Deus, os nossos pensamentos e limita, Deus, as nossas ações. Mas torna-nos, Deus, pessoas misericordiosas, pessoas compassivas, para lidarmos com aqueles que estão sofrendo nessa área. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. À noite, às 19 horas, saímos de volta. Um bom dia.